A minha história com Papai Noel começou quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu ganhei uma fantasia de Papai Noel da escola que eu estudava, informática, e daí para frente eu comecei a me apaixonar por aquele personagem que é universal e que tem tantas histórias, né? Eu comecei a encontrar essas histórias com muita alegria e fui para a rua e fazer esse trabalho teatral, com música, com alegria, e me apaixonei por aquilo. Aí eu fui parar no Edifício Canadá, que foi um prédio que fica ali no centro da cidade, todo iluminado. Aquilo era muito interessante porque era toda noite. E as pessoas passavam, o prédio se tornou uma atração turística, saía na televisão toda semana, todo dia. E eu fiquei um mês naquele prédio. Eu conheci o Bruno ali na portaria do Edifício Canadá. Aí eu gostei muito das brincadeiras e tal, tudo. No ano seguinte, eu chamei ele para fazer uns 15 dias de Papai Noel na minha loja da Farravi Kids. Sempre apoiei a Casa de Noel desde o início. Até minha passagem na Farravi, eu somei 3 anos como Papai Noel na rua. Mas aquilo me incomodava, porque eu não queria estar na rua mais. Eu queria ir para um lugar que celebrasse o Natal completamente. E aquilo começou a martelar a minha cabeça. Eu fiquei com aquela ideia fixa de que o Papai Noel tinha que ter um lugar artístico, cultural, bonito, com música. E aí eu decidi mostrar essa ideia para as pessoas. A primeira pessoa que viu essa ideia foi a minha tia Rê Fernandes, né, que infelizmente faleceu esse ano. E ela me ajudou a colocar aquela ideia no papel. A partir daquilo, eu mostrava o projeto para todo mundo. Nós conhecemos o Bruno em Santos, na praia. Ele muito mocinho, muito bonito. Ficamos apaixonados pelo Bruno. E aproveitamos e já demos carona para ele, de Santos para cá. Sei que ele veio falando numa animação e, na verdade, acho que eu nem entendia a extensão do sonho dele. Um dia eu mostrei esse projeto para os meus amigos da nossa família, né, para a Cristiane e para o Juliano Dorisotto. A minha família, a família do Bruno já se conheciam. 15 anos atrás, Piracicaba ainda não tinha tido casa-cor, nem decor. Ele veio com essa ideia, a gente tinha um imóvel e por que não, né, fazer essa parceria, unir a arquitetura, o Natal, o tema Natal com a arquitetura, ia ficar uma ideia original. E eu e ele, a gente batia na porta mesmo, a gente tá com uma ideia. E a gente não era, né, ninguém conhecia a gente. Eu me lembro como se fosse hoje, um garoto aí, que veio me abordar, expondo de uma maneira muito simples aí, toda tua ideia, né, o teu sonho de realizar um projeto. E eu acreditei, né, mas jamais esperava que fosse tomar uma dimensão e a importância que tomou. Até que um dia eu recebi um convite para participar da primeira Casa de Noel. Não sei se pode falar uma história. A gente foi na Florence, pedir patrocínio para a Florence. Assim, a gente ia de bermudão, Bruno ia de bermuda, chinelão e tal, a gente ia pedir patrocínio assim. O Bruno estava com ele lá da Florence e daí ele falava assim, escutou a gente, achou interessante, que ideia legal. Deixa eu falar uma coisa. Ô menino, você vai com esse bermuda? Você vai de bermuda pedir patrocínio? Não sei o que. A gente era tão assim. E eu tinha 18 anos quando o projeto tomou forma, quando os irmãos Meneghel me ajudaram a tirar do papel essa ideia. E foi um sucesso, porque a gente não sabia quantas pessoas visitariam, muitos arquitetos envolvidos. E a casa, uma magia, uma coisa maravilhosa, mais de 5.000 visitantes. Me deu vontade de trabalhar, eu colocava o lustre eu largava o meu consultório para colocar uma luminária no teto. Então aquilo foi envolvendo a gente de tal forma e a gente fica emocionado, principalmente nos dias de hoje, porque os valores estão mudados. Hoje não existe mais a noção de família, não existe aquele Natal que a gente estava acostumado quando era criança. E o Bruno conseguiu resgatar isso. A gente sentia lá, a gente sentia que era a Casa de Noel. Em 2001, que foi o segundo ano do projeto, ele já ganhou uma nova sede, um novo local, que é a Sociedade Italiana. Nós mudamos esse local porque a ideia inicialmente era que fosse também uma mostra de arquitetura e decoração e que fosse mudando de local a cada ano. Mas quando eu cheguei na Sociedade Italiana, eu me deparei com uma diretoria toda trabalhando,
uma instituição que precisava de ajuda porque ela estava muito detonada. E aí a gente faz todo um trabalho com a ajuda da diretoria e com o apoio do presidente na época, que era o Marco Antônio Guidotti, para trazer o apoio da cidade para fazer a Casa de Noel lá. Quando esse projeto foi realizado lá, ele ajudou e muito, né? Ele alavancou o projeto que a diretoria tinha para o restauro da Sociedade Italiana. E a partir de 2002, nós decidimos então que ficaríamos na Sociedade Italiana para reforçar o espaço público, né? Um espaço cultural de grande importância para a cidade, né? Eu acabei indo trabalhar na Sociedade Italiana e a gente foi percebendo o caráter muito mais cultural do projeto, muito mais musical. A gente chegou a fazer, num ano, mais de 45 apresentações, mais de 45 shows. A partir disso, então, a gente decide e fica na Sociedade Italiana até 2005, com a parceria do Hermes Petrini, que desde o primeiro ano esteve conosco, da Malu Canto, que fez uma série de trabalhos para a gente. Eu participei levando meus corais. A partir daí eu comecei a integrar a equipe de coordenação cultural da Casa de Noel. E foi muito gostoso trabalhar ao lado dele, ao lado do Hermes. Mas depois de algum tempo, de alguns anos, foi mudando esse jeitão da Casa de Noel, né, desse show, e passou a ser apenas o show do Papai Noel. Aí eu comecei a trabalhar com o Bruno mais a técnica vocal. E aí o projeto começa a tomar esse ar mais de show, que é o formato de hoje. É muito importante, né, garantir o entretenimento e a identidade do Natal para a população de Piracicaba e, consequentemente, trazer nossos visitantes para desfrutar desses ambientes que a gente decora e faz cenários aí com a chegada do Papai Noel. Parabéns, MBM, e é uma oportunidade e é um privilégio da Secretaria estar junto com vocês nesse momento aí. Eu fui doente pela primeira vez com 7 anos. Me sinto orgulhoso de ver meu pai fazendo a Casa de Noel. Beijo pro meu pai. A presença da Casa de Noel na minha família, na minha casa, é tão forte que, mesmo eu sendo da área da saúde, né, eu acabei no ano de 2012, que foi o ano que meu primeiro filho nasceu, eu acabei participando da Casa de Noel em alguns shows como Maria, e ele com 10 meses como Menino Jesus. Foi muito emocionante, muito especial, assim, me marcou muito, eu fiquei muito emocionada. Você mesmo, tinha assim. a mesma sensação quando você vai na Disney conhecer a casa do Mickey. Então, Bruno, a tua determinação, a tua inventividade, a tua criatividade, que a gente sempre fala de você lá em casa como um exemplo a ser seguido, de sonho, de acreditar, né? Que é possível. Eu acho que esse projeto não pode morrer, é um projeto que tem que continuar. O Bruno é um felizardo e nós somos agraciados com essa feliz ideia dele. É um rapaz iluminado, é um filho, é tudo. Quanta gente se envolveu, quanta gente acreditou. E eu costumo dizer que é um projeto de um menino, uma criança, que ainda tem um pouco disso dentro de si, mas mudou muita coisa. Na verdade, eu costumo dizer que mudou tudo. O que ficou foi a essência de um projeto que é vivo. Quer dizer, eu tinha 15, eu tenho outra idade, outro momento, outra vida, eu tenho criança pequena, eu tenho tantas coisas para fazer, mas isso ainda é o meu elo, não só com a minha infância, mas eu acredito que com o futuro, porque participar das memórias de tantas crianças de uma cidade é, sem dúvida nenhuma, a grande gratificação de tudo isso. E o grande sucesso de ter alcançado. Eu acredito que eu consegui. E um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol que ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Por isso é que eu canto
isso essa hora.